Já se perguntou por que tantas mulheres estão retirando as próteses de silicone? O que será que está acontecendo? Muito provavelmente as informações estão chegando mais fáceis às pessoas. E com a informação, a paciente tem a opção de escolher o que ela acha melhor para ela naquele momento. Além do tempo de uso das próteses. Mas fique no vídeo até o final que você vai entender mais por que muitas mulheres estão optando em retirar as próteses de silicone. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté, referência na cirurgia de explante de silicone, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê das pacientes procurar a gente para realizar o explante, o porquê muitas mulheres estão retirando as próteses de silicone. Na minha opinião, a informação está chegando mais fácil às pessoas. Com a informação, a paciente consegue entender melhor o que pode estar acontecendo e optar se ela vai trocar, se ela vai retirar, se ela vai colocar ou não. E a gente tem observado também uma autoaceitação maior dos pacientes, uma qualidade de vida melhor, pacientes buscando muito mais a naturalidade hoje em dia. E a prótese de silicone ela não deixa de ser um corpo estranho. Sendo um corpo estranho, ela pode gerar alguns problemas no organismo. Não estou dizendo que todo mundo que vai colocar vai ter problema, não estou dizendo que você que tem que tirar ou você que pensa em colocar, não colocar. Aqui a gente traz informações e o que eu estou passando é o que a gente observa no consultório. Muitos pacientes procuram a gente porque referem que já não faz mais parte, não faz mais sentido na vida dela ter a prótese de silicone. Referem não associar a nenhum sintoma que a gente vai falar ali na frente. Porém, ao fazer o explante, muitas referem: nossa doutor, melhorei isso, melhorei aquilo. Então, ela tinha sintomas, mas nem sabia que ela tinha sintomas, ou ela não associava o sintoma às próteses de silicone. E o que são esses sintomas? O que a prótese de silicone pode causar? Então, além da paciente muitas vezes procurar porque está em outra fase da vida, não deseja um corpo estranho dentro dela, muitas vezes a mama já cedeu, passou pela gravidez, pelas transformações da gestação, ou ganhou peso, perdeu peso, não está contente com a estética. Então são muitos casos desses que procuram a gente e elas não desejam colocar outra prótese, ter que ficar trocando essas próteses. Mas muitas pacientes procuram devido aos problemas. E quais são os problemas? Doença do silicone. O que é a doença do silicone? O corpo vai gerar uma cápsula que vai envolver aquela prótese. E essa cápsula são células pró-inflamatórias, são células imunológicas. E essas células inflamatórias em contato com a prótese de silicone, isso pode gerar alterações de processos inflamatórios em todo o organismo. E a prótese ela pode extravasar, suar, que a gente fala, gel blind. A prótese ela não é 100% impermeável, então ela pode ter troca de fluido. E isso pode estimular os processos imunológicos, processos inflamatórios do organismo. Esses processos inflamatórios geram sintomas como cansaço, fadiga, dores articulares, dores no corpo, cefaleia, alergias pela pele, alergias alimentares, infecções de repetição como candidíase de repetição, infecção de urina de repetição. Então, muitas pacientes nos procuram para fazer a cirurgia de explante devido a estar sentindo esses sintomas. E ao retirar as próteses, muitas pacientes melhoram de muitos desses sintomas. Isso existem estudos mostrando, provando isso, que as pacientes retiram a prótese e melhoram. Então hoje, com a informação chegando muito rápido às pessoas que fazem uso da prótese, tem a informação, associa aquilo, o que ela vai fazer? Ela vai procurar para retirar as próteses. Então isso tem aumentado sim, mas eu acredito que é devido à informação que chega para a paciente. Outra coisa que acontece muitas vezes, contratura capsular. Aquela cápsula que envolve a prótese começa a endurecer. E essa cápsula endurecendo, ela pode gerar deformidades, a mama ficar assimétrica, a mama ficar diferente uma da outra e poder causar dor na paciente. E essa dor, o paciente procura a gente muitas vezes para retirar a prótese. O paciente não quer ficar passando por cirurgias, ela acaba tendo medo de fazer outra cirurgia e ter outra contratura. E pode acontecer? Pode. Eu tenho pacientes que trocaram a prótese, tiveram contratura e aí resolveram tirar. Tenho pacientes que já tiveram 4 rupturas de prótese e aí optou em não ficar mais com a prótese. Então a contratura ela pode gerar dor, incomodar a paciente e ela procura a gente para retirar as próteses. Síndrome ásia. Síndrome ásia
é uma síndrome autoimune por adjuvante. Síndrome inflamatória autoimune por um adjuvante. O que é um adjuvante? É um corpo estranho. A prótese ela não deixa de ser um corpo estranho e isso pode ativar o sistema imunológico e o paciente desenvolver uma doença autoimune. Pode ser um start para uma doença autoimune. E aí ela desenvolve uma doença autoimune em associação com sintomas que eu falei ali atrás e procuram a gente para retirar as próteses. E ao retirar as próteses, elas acabam tendo melhoras dos sintomas. A doença autoimune já instalada, ela não vai sumir. Ela pode ter períodos de atividade, períodos de remissão. Porém, muitas vezes a medicação faz mais efeito, então muitas pacientes procuram a gente no intuito de tirar as próteses para poder ter as melhoras na sua saúde. Ruptura, igual eu falei, uma paciente minha teve 4 rupturas quando a gente fez, a gente foi a 4ª cirurgia dela e anteriormente ela tinha feito 3 trocas de prótese devido 3 rupturas. E aí, com a 4ª ruptura, ela procurou a gente e não queria mais as próteses. Essas rupturas, o gel que está ali rompido, pode ser captado pelo organismo, pode parar nos linfonodos, chamado de siliconoma, pode parar nas articulações, pode parar em outros órgãos ou tecidos. Então, essas informações que chegam às pessoas, elas analisam e elas acabam pensando o que é bom para elas e o que não é bom. E isso tem feito com que as pacientes procurem a gente para realizar a cirurgia de explante. Então, por isso que eu acredito que o aumento da procura do explante é devido à informação que está chegando nas pacientes. Essa informação chegando nas pacientes, que elas sabem que pode ter doença do silicone, síndrome ásia, ruptura, contratura, alguns tipos de câncer que estão relacionados à cápsula. Então, elas acabam optando em não querer mais as próteses. Além das pacientes que referem estar em outras fases da vida, que não desejam mais mamas grandes, não querem aquele colo alto, marcado, querem uma coisa mais discreta, mais natural, mais elegante. Muitas pacientes que nos procuram referem que após o explante elas se sentiram muito mais elegantes, muito mais bonitas sem a prótese, que elas achavam que a prótese acabava vulgarizando um pouquinho, elas não estavam mais gostando disso e queriam retirar as próteses. Então, o aumento da cirurgia de explante está relacionado com vários fatores, mas que se concentra na informação. Por isso que a informação é extremamente importante. A gente não está aqui para te estimular a nada, a gente está aqui para te trazer informação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para receber os próximos vídeos.